A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para podermos falar aqui da palavra do Senhor. E hoje vamos falar do curso Evangelismo de Oração. Hoje vamos falar desse curso, da continuação desse curso. E hoje estamos praticamente terminando já o nosso curso Evangelismo de Oração. E hoje vamos falar sobre a unidade 14, que é Paradigmas Emergentes, parte 2. Nós já tínhamos falado aí na unidade passada a parte número 1 dos paradigmas emergentes, são aqueles paradigmas que precisam ser efetuados e alguns precisam ser restaurados e assim por diante. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o paradigma número 12 dentro desse paradigma emergente. Paradigma número 12, que é todos os ofícios de Efésios, capítulo 4, ou melhor, todos os ofícios de Efésios 4 precisam ser restaurados. Vamos ler a escritura? Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, diz o seguinte. Ou melhor, capítulo 4, versículo 1, versículo 11, versículo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que foste chamados. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas e ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. De Cristo. Então a gente, na verdade, estamos sempre trabalhando em cima desses ofícios, que são importantíssimos para o amadurecimento da igreja, para o crescimento da igreja. Nós observamos, que todos os 5, na verdade, precisam estar em evidência, na evidência. Em 1980, diziam ou estavam tendo um consenso do crescimento do ministério profético. E ali dizem que a estatística ou os estudiosos dizem que ali começou, o crescimento desse ministério profético. Tanto que vocês observam que todos eles vieram, as pessoas cresciam, a questão da igreja, e vinham trabalhando em cima dessa palavra profética. Tanto que eu nasci praticamente nessa data, nesse meado que eu comecei a conhecer o Evangelho, e ali começamos a trabalhar em cima da palavra. O que é a palavra profética? É uma liberação de uma palavra vinda diretamente de Deus. São homens e mulheres que são chamados para trazer uma palavra direta de Deus para as pessoas. Então, e a palavra profética, ela é muito importante. Também, subsequentemente, nós também podemos ver que nos anos 90, aí vem a década da restauração do ano apostólico. O que é o apóstolo? São homens e mulheres que tiveram experiência pessoal com Deus, e as evidências do ministério apostólico é justamente a questão das curas, dos milagres, dos sinais, vamos dizer assim, e prodígios, que a qual tem que acompanhar. E outra coisa que também marca muito o ministério apostólico é uma experiência pessoal vista com Deus, porque não adianta somente você ouvir Deus falar, você tem que ter uma experiência pessoal. Você e Deus, vocês dois, precisam ter esta experiência íntima, pessoal, profunda, como teve os apóstolos que viveram com Jesus. Depois o apóstolo Paulo, ele veio e também teve uma experiência com Jesus. A Bíblia fala no capítulo 12 de 2 Coríntios que ele foi até o terceiro céu e ali ele teve uma experiência e também teve aquela experiência também
no caminho de Damasco. Ok? Então, a ministério apostólico. Não vem me dizer que você é apóstolo, mas que você nunca ouviu Deus falar, você nunca viu Deus, né? Ah, mas eu senti Deus. Não estou falando sobre isso. Todo mundo sente Deus, todo mundo tem uma experiência comum dessa com Deus. Eu estou falando de uma experiência muito mais profunda, uma experiência mais chegada. Você vê Deus verdadeiramente, né? Isso é ministério apostólico. Tem se dedicado muita consideração ao diálogo, aos ofícios de apóstolos e profeta, e muita literatura sobre o assunto foi gerada. O resultando em um entendimento mais amplo a respeito das questões envolvidas na natureza e no funcionamento desses dois ofícios, embora o assunto continue controverso em alguns círculos. Por quê? Ele fala controverso em alguns círculos. Porque teve uma época que eu me lembro disso, que quando eu estava começando o Evangelho, que diziam que não existia mais um ministério apostólico. Isso, na verdade, não é verdade, né? E podemos observar que se Paulo ele falou lá em Efésios sobre o ministério apostólico, porque ele precisa ser restaurado ou precisa ser vivido nos nossos dias também, né? Não é somente naquela época, não. Ok? Infelizmente, temos uma ideia de que outros ofícios mencionados em Efésios 4, pastores, evangelistas, mestres, não precisam ser restaurados, baseado na teoria de que o que temos hoje e que tivemos ao longo do século já estão dentro dos moldes bíblicos. Entretanto, um estudo cuidadoso de Efésios nos mostra um quadro diferente, né? E principalmente hoje, né? A questão evangelista. O que é evangelista? É aquele que na verdade, ele trabalha em cima disso, trabalha em cima do evangelismo, ele vive em função do evangelismo, né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje, né? A gente for entrar em questão profunda sobre isso, por exemplo, o ministério profético. No Antigo Testamento existia uma escola de profeta, né? No Novo Testamento veio a escola de apóstolo, que Jesus fez. E hoje precisamos fazer essa escola de evangelistas, escola de pastores, escola de mestres. Então, agora, poderia ter escola de profetas hoje? Bom, aí seria bom que tivéssemos, né, uma escola de profetas, uma escola de apóstolos, onde vamos fazer isso, ensinar as pessoas o caminho do Senhor, mas aí precisa entrar para aquele processo que a qual fica mais complicado, porque ser profeta hoje já é um chamado pessoal, né? Vamos considerar assim, o chamado apóstolo já é um chamado pessoal, né? Que a pessoa mesmo ela já vai aprendendo ou tendo experiências, né? Eu particularmente, se pudesse, poderíamos fazer também isso, uma escola de profeta e uma escola de apóstolo. Agora, a questão evangelista já não precisa de uma revelação profunda, não precisa de um encontro pessoal com Deus. Já para você criar uma escola de evangelistas, ela é mais simples, né? Você não precisa de algo extraordinário, né? Como no caso de profeta, de apóstolo, para você criar seus discípulos. Vamos ver isso aqui, vamos. O conceito popular de evangelista é de alguém que tem dons carismáticos e de uma extraordinária capacidade de comunicação e que lota estágios de prega multidões ou que evangeliza de forma fiel e entusiástica os pecadores em terminais de ônibus e nos lares. Todo mundo tem esse conceito de evangelista, né? Todo mundo tem esse conceito, que acho que é um dom muito bom. É a pessoa que tem esse dom. Mas, exatamente, a gente precisa entender muito mais além do que o Paulo está ensinando aqui. Muito mais além do que isso aqui, ok? Vamos lá. É por isso que a pessoa que evangeliza dessa forma, ele se autotitula já um evangelista. Na verdade, ele pode até ser um evangelista, mas o dom que Paulo explica aqui, ele vai muito mais
além do que exatamente ter um dom, ser um evangelista, né? Vamos lá. Essas expressões absolutamente necessárias, essas são expressões absolutamente necessárias do evangelista. Entretanto, o evangelista, de acordo com Efésios 4, vamos lá, é alguém que equipa os santos para que os santos façam uma obra do ministério do evangelismo. Então, o evangelista que Paulo procura aqui, o dom de evangelista que Paulo explica aqui, ele é aquele que equipa, aquele que prepara as pessoas para esse trabalho de evangelismo. Essa pessoa deve ser alguém que equipa a igreja para que ele mesmo faça o trabalho. Para que ele mesmo faça o trabalho e não alguém que faça trabalho em lugar da igreja. Então, é preciso que a gente vamos começar a entrar para esse processo, né? Um processo de que precisa na igreja, pessoas que a qual têm habilidade de equipar pessoas para o trabalho. Na verdade, não é o que tem um dom de evangelismo, no caso aqui, é que vai para o campo. Ele equipa as pessoas a fazer esse trabalho. É muito interessante isso. É claro, para alguém explicar, para alguém ensinar, é preciso que ele já tenha passado, por exemplo, que nós estamos sempre falando aqui sobre a questão pastoral, a questão obreiro. Eu quero dirigir uma igreja, eu quero liderar pessoas, eu preciso ter experiências, né? O evangelista, na verdade, ele já vem de uma experiência e ele agora, com esse dom, ele vai agora equipar pessoas, preparar equipes para esse trabalho de evangelismo, né? Essa pessoa, ela deve ser uma pessoa que equipa as pessoas para isso, para esse trabalho. Da mesma forma também é o pastor. Ele não deve, da mesma forma o pastor, ele não deve supervisionar os crentes, ignorar os perdidos enquanto não passarem por fazer parte da sua congregação. Ao invés disso, ele deve co-pastorar a cidade com outros pastores sob a qual responsabilidade, para que os perdidos estão sob a sua responsabilidade, tanto quanto os santos. Então, qual é o objetivo do trabalho do evangelismo, do evangelismo hoje no nosso mundo? É buscar cidades. Então, o pastor com um dom aqui, ele é aquele pastor que equipa, que elabora projetos, planos para as pessoas fazerem esse trabalho para ganhar as cidades. O objetivo sempre é a cidade. Não é somente um vilarejo, uma equipe que está dentro de uma igreja, né? Como exemplo, o evangelista é a mesma coisa, também não tem que visar somente a sua área de evangelismo, a sua cidade, o seu bairro, vamos dizer assim, mas tem que buscar a cidade. Que lembra que o chamado de Deus, né, quando nós recebemos o Espírito Santo, é testemunhar nas cidades. Aqui, Jesus, quando falou isso, lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele não mencionou pessoas, ele mencionou cidades, que tem que ganhar. É isso. Para alcançar as multidões dos perdidos, uma das suas mais altas prioridades deve ser equipar seus membros para pastorear as pessoas em seu círculo de influência. Por exemplo, você é um pastor de uma igreja, positivo? Então você vai equipar pessoas para ganhar lá. Então o seu trabalho pastoral, ele é exatamente esse. Não é somente ele tem que equipar pessoas para poder trabalhar na sua igreja, né? E também para ganhar outras pessoas. Por exemplo, os cultos, na verdade, devem ser uma preparação para as pessoas saírem lá fora. Porque se você preparar a sua igreja, elas têm o seu trabalho, têm as suas casas, têm o seu dia a dia. É nisso aí que nós temos que instruí-los para poder trabalhar, né? Pastorear elas. Né? A mesma coisa do evangelista, né? Ele tem que ser trabalhado, o evangelista trabalhar a pessoa para poder evangelizar um ônibus, para evangelizar um trem, para evangelizar isso, para evangelizar aquilo. Por mais que nós não possa mais evangelizar dentro desses trem, mas você não precisa sair e ficar gritando dentro do trem. Você pode muito bem sentar perto de alguém e conversar com ela. Como um dia eu li um livro interessante que
esse evangelista, vamos dizer assim, nato, ele chegava, sentou-se numa aqueles bancos de uma praia. Ele chegou lá e tinha uma pessoa que estava sentada com uma corda na mão. E ele chegou e começou a dizer assim, o tempo está isso, tipo assim, buscando uma forma de conversar com aquela pessoa, até que ela conseguiu conversar com ela, e no final da história, para resumir, aquela pessoa estava disposta a se suicidar. Então, são pessoas que têm essas entradas, mas elas são equipadas, né, orientadas da igreja para isso. E nós precisamos ter alguém com esse chamado para orientar, e quando tem essa pessoa para orientar dentro da igreja, a gente vai criar as ramificações, que assim são chamadas, para poder rodear toda a cidade. Então os pastores precisam entender isso, os evangelistas da igreja precisam entender isso e começar a colocar isso mais em evidência dentro das suas igrejas. Não foi uma pequena emoção, ele estava a bordo. Que grande contraste entre a sua exaltação aqui e a sua frustração relatada no capítulo anterior. O que fez Jesus experimentar emoções tão radicalmente diferentes? Isto é fruto da batalha espiritual. Uma vez Jesus reage revoltado. Outra, ele venha exaltar e ficar feliz. Acontece isso dentro do nosso círculo espiritual. Nem todos entendem o raciocínio de um líder. No primeiro estágio, Jesus, né, ele desce do monte e depara com a situação onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Na outra, isso no capítulo 9 de Lucas. No capítulo 10 de Lucas, ele já vê outro estado diferente. Os discípulos voltando, dizendo que os demônios se submeteram a ele. Então vejamos os dois lados aí, interessante, que a gente precisa sempre avaliar o que nós temos explicado no nosso dia a dia aqui sobre essa questão toda. Então na igreja a gente vai ter esses problemas. A gente vai ter esses problemas e isso precisa ser bem visto e não precisa se precipitar em tomar atitude A ou atitude B. Você tem que já entrar para esse caminho desse processo, já sabendo que a igreja tem esses problemas, né? Uns vão te passar raiva, como eu já passei muito por isso já. Pessoas que você tinha resultado de tomar decisões precipitadas. Você vai ter esses problemas. E outras você vai ver que pessoas trabalharam, te deixaram feliz, te deixaram te exaltar. Então, sempre na igreja vai ter esses contratempos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Vamos lá? Paradigma número 13. Amar os perdidos é tão essencial quanto amar a Deus. Mateus 22, versículo 37 a 40 diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento. Desculpe irmãos, porque hoje a alergia está atacada. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então temos aqui duas formas de amar. Uma ama a Deus e a outra ama o seu próximo. Esse é o ponto que precisa para termos um trabalho extraordinário. O que faz hoje a igreja não ter um sucesso que deveria ter é justamente porque ela diz que ama somente a Deus. Mas para eu dizer que ama a Deus, segundo a Bíblia nos ensina, eu tenho que primeiramente provar isso no meu dia a dia. Amém? É isso que temos que começar a analisar. Você já parou para pensar por que muitos dos nossos avivamentos recentes,
ao redor do mundo atrai tanto cristãos e tão poucos pecadores? Não é lógico esperar que os pecadores sejam atraídos à presença tangível daquele que os ama e que deu a sua própria vida por eles? Aí que entra a questão dos mártires. O que chamou atenção lá na igreja primitiva? Foram os mártires. Hoje ninguém quer morrer. As pessoas vivem por si mesmas. Elas não morrem para o mundo. Porque lá houve o mártir, literalmente. Morreram mesmo. Hoje, o mártir seria o morrer para as coisas do mundo. Morrer pela transição do mundo. Preciso matar isso tudo. Preciso morrer, por isso. E ninguém quer morrer. As pessoas querem, de alguma forma, somente ficar e viver em mercê de si mesmo. E isso não está atraindo, nem vai atrair pecadores. Aí fica essa mendigaria de salvação aí. Aí você fica feliz porque se converteu uma alma só. Não que isso seja bom, se isso seja de valor. Mas não é isso que Jesus ele quer ele quer ganhar massa. Quando você ama os perdidos, você vai ter que haver sacrifício. De uma coisa que eu aprendi na minha vida, que sem sacrifício não há obra, não há sequência no Evangelho. Não tem como você avançar no Evangelho se você não faz sacrifícios. Sacrificar pelas pessoas, sacrificar pelas almas, sacrificar pelos perdidos. E isso chama atenção, sim. Eu falo isso por testemunho, por vida. Todas as pessoas que eu ganho para Jesus, todas as pessoas que eu agarro, é porque eu faço sacrifício por ela. E quem me conhece sabe que eu faço mesmo. Sabe que eu faço sacrifício por elas mesmo. Eu já quase morri por causa de uma pessoa. E quase morri por outras mais. Outras, a gente fazia sacrifício de estar ali, de estar próximo. E assim, vários outros, eu só vou te contar aqui, tanto sacrifício que eu fiz e valeu a pena e chamou a atenção das pessoas. É isso que está faltando hoje para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que as pessoas sejam alcançadas. Os pecadores não são atraídos a esses eventos porque nós, a igreja, adotamos o conceito equivocado de que quanto mais perto estivermos de Deus, mais longe devemos estar dos pecadores. Isso é um caso, é o que está acontecendo algumas vezes. Nós temos um trabalho que a gente vai elaborar para o futuro aqui dentro do nosso Ministério OPA sobre avivamento. Vai ser muito importante. Vai ser muito importante você não deixar de participar. Tá? É por isso que inscreva no canal, você que não é inscrito, para que você venha receber esses vídeos aí, né? Para que você venha assinalar o sininho aí. O sininho vai assinalar aí o dia desses vídeos chegar até você. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seu like e assim por diante. Temos uma ideia distorcida do avivamento que enfatiza a nossa salvação com Deus com prejuízo à nossa relação com os perdidos. E não há base bíblica para esse conceito. Nunca vai haver. O que é avivamento? Vamos lá. Avivamento é a presença e a glória de Deus invadindo nossas almas, louvor e adoração impregnados no ar, santidade oxigenando nossos espíritos. Então, avivamento é você praticamente viver a presença, viver a glória de Deus, né? E isso vai automaticamente, como está já impregnado, vai sair, vai exalar adoração, vai exalar louvor. E a santidade, ela vai trazer oxigênio para os nossos espíritos, deixando a gente mais avivado, mesmo em meio às diversidades, meio às perseguições, assim por diante. Precisa-se de 2 mandamentos. É de extrema importância entender que não podemos dizer que amamos a Deus a quem podemos ver, se não amarmos o nosso próximo a quem não podemos ver. Olha o que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Amemos porque, amemos, aí no versículo 19, no contexto fala, amemos a Deus, amemos a Ele porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não existe essa ideia de que eu amo a Deus, mas as almas estão aí perdidas. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez? Ele veio e enviou seu Filho para morrer. Sacrifício. Sacrifício. Essa é a palavra certa. Olha lá, Lucas 16:16 diz o seguinte. As leis e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforce de entrar por ele. Jesus disse que todos tentam forçar a sua entrada no reino. Porque hoje quase ninguém quer ir à igreja e muito menos forçar a sua entrada nele. Então, na verdade, às vezes Deus tem que criar uma situação de doença, de problemas, no modo geral, assim, para poder as pessoas irem para a igreja. E mesmo assim, quando entram na igreja, as pessoas ainda não abraçam como deveriam abraçar. É por quê? Porque a igreja, na verdade, perdeu aquela essência. Como falamos aqui dos 5 dons, que é a qual Paulo fala em Efésios 4, né? Não tem mais profeta na igreja, não tem mais apóstolo no seio da igreja, não tem mais evangelista, não tem mais pastor e muito menos mestre. Quer dizer, não tem ninguém para poder funcionar. E esse ciclo tem que funcionar. O profeta tem que estar disposto, estar ali para trazer uma voz, uma palavra de Deus já direta. O apóstolo é aquele que a qual tem uma intimidade com Deus, ele viveu com Deus, ele viu Deus, ele conhece Deus pessoalmente, já sentiu Deus na sua pele. Então agora ele vai agora transmitir isso e ter medo dos milagres, do poder do prodígios. O evangelista é aquele que a qual equipa as pessoas para evangelizar. Os pastores são aqueles que a qual leva as pessoas a fazerem o seu lado pastoral também lá fora. E o mestre é aquele que ensina, aquele que transmite a palavra de uma forma expositiva, clara e objetiva. Então tem que vigorar essas coisas todas. O mestre religioso faz uma pergunta tendenciosa a Jesus e a sua intenção de pegá-lo em contradição. Ele diz lá em Mateus 22:36, Mestre, qual é o grande mandamento? Ele queria que Jesus enfatizava apenas um mandamento. Ao invés disso, Jesus, depois de citar o maior dos mandamentos, Jesus acrescentou de maneira enfática, dizendo, o segundo mandamento é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para enfatizar que esses mandamentos não podiam ser separados um do outro, ele disse, no versículo 40 do capítulo 22, desses 2 mandamentos depende a lei, toda a lei e o profeta. A razão pela qual as multidões não respondem ao evangelho que pregamos é que, apesar de amarmos ao Senhor, não amamos os outros tanto quanto amamos a nós mesmos. Isso contamina a mensagem. É o que hoje as mensagens, as pregações, elas estão de alguma forma contaminadas. Ela não vem mais pura como deveria vir. E a pureza da mensagem está quando você ama o ser humano. Hoje em dia, não tem mais cruzadas como tinha Jim Swaggart, como tinha na época de Billy Graham e outros evangelistas, que a qual a história nos conta. Por quê? Porque não existe mais amor. Eles atraíam, Billy Graham, Jim Swaggart atraíam as pessoas por aquilo que eles faziam, viviam em sacrifício. Eram homens de Deus mesmo. Hoje em dia nós temos aí apenas homens que a qual tem tudo para fazer grandes coisas e não fazem, né? Mas eu vou provar para você que tem como fazer isso. Espere somente, aguarde um canal aí. A frustração e a exaltação de Jesus. Há um precedente bíblico para isso no Evangelho de Lucas. No capítulo 9, Jesus chegou a um lugar que talvez fosse um ponto emocional mais baixo
a qual exortou seus discípulos. Ele disse aqui, Lucas 9:41. Respondeu Jesus: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Ele não dirigiu aquela palavra forte aos fariseus ou aos escribas, mas aos seus apóstolos. É por isso que a palavra apóstolo, quando você é um apóstolo e você ensina alguém, você tem que ser duro. É por isso que as pessoas elas me chamam de chato, de radical. Não, eu sou uma pessoa que quero ensinar as pessoas a serem uma apóstola, a serem um apóstolo. Eu fui chamado para isso. Não foi apenas para dizer que para ser alguém qualquer. Eu quero, quando eu ensino, eu quero mostrar para elas que elas precisam entender a essência disso tudo, do Evangelho. E é o que Jesus fazia. É que o dom que ele me deu para fazer e eu vou continuar fazendo. Né? Nós já trabalhamos e vamos continuar trabalhando em cima disso aí. Em breve, já falei, vamos ter notícia, eu vou noticiar aqui no meu canal. Ele estava visivelmente aborrecido e fortemente tentado por grande desânimo. No entanto, logo depois, em Lucas 10, Jesus alcança um pináculo de regozijo. Vamos lá, Lucas 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O contraste, né? Ele entra de uma forma áspera e a outra ele exalta. Assim tem que ser o verdadeiro apóstolo. Aquele que explica, que é aquele que bate, mas aquele também que dá abraços, protege e assim por diante. Há também o fator humano em operação aqui que não deve ser ignorado. Jesus trabalhou com dois grupos de discípulos. Os 12 que foram derrotados no capítulo 9 e os chamados 70 que foram vitoriosos no capítulo 10. Ambos os grupos amavam Jesus, mas os 12 não se misturavam com os pecadores, enquanto os 70 pareciam gostar de sua companhia. O contraste entre esses dois grupos nos dá a chave para o paradigma em discussão. Uma rápida olhada na sequência de eventos de Lucas 9 mostra que os 12 demonstravam as seguintes características como evidência do seu ressentimento à multidão. Antes de nós falarmos sobre esse ressentimento dos 12, deixa eu lembrar aqui. Então existia dois grupos, os 12 e os 70. Né? Os 12 passaram por uma experiência amarga, para poder mostrar para eles que não era caminho. Por quê? Porque eles foram chamados para algo específico. Quem estava mais íntimo de Jesus não era os 70, eram os 12. Eles precisavam de uma lição maior. Então eles tinham esses sentimentos aqui, que a gente vai agora mostrar aqui, né? Esses ressentimentos que a gente vai mostrar que eles precisavam resolver, que, quem sabe, depende hoje para o seu crescimento. Você foi chamado para ser um apóstolo, para ser um profeta, para ser um evangelista, para ser um pastor e um mestre. Precisa entrar dentro desses quesitos aqui e eliminá-los da sua vida. Então, ali existe o primeiro grupo, dos 12 tiveram aquele probleminha. E o segundo grupo, que é os 70, já viveram momentos felizes, porque eles foram, né, graças a Deus, usados por Deus, os demônios se submeteram a eles. Então, tá bom? Não, você lembrar que a pessoa tinha dois grupos, tá? Se você for ler o contexto, eu na época que eu estudei isso, também achei um pouco estranho, mas eu estudei, aprofundei, realmente dentro desse contexto aí. Vamos lá, quais foram os ressentimentos deles? Focados em si mesmo. Versículo 10, regressaram ao apóstolo e relataram que Jesus tinha feito. Note que seus relatórios eram concentrados em si mesmos, quando comparados com os 70,
e posteriormente retornaram jubilosos por causa das boas novas, boas coisas que aconteceram com as pessoas endemoniadas. Então tá vendo aqui o contraste? Eles se focaram em si mesmo, enquanto os apóstolos, os 70, se focavam nas pessoas. É esse o intuito. Queridos, alguma coisa tem a ver com o que está acontecendo no nosso mundo hoje, evangélico. As pessoas se focam em si mesmo. Nada. O evangelho nunca. Ele é para se focar em si mesmo. É para focar nas pessoas. E assim por diante. Também eram diferentes. Jesus levou os 12 a um retiro espiritual. Tenho certeza de que amaram a oportunidade de estar sozinho com Jesus. Mas a multidão os seguiu. A reação de Jesus a essa interrupção foi muito positiva. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria o que ele tinha necessidade de cura. Os 12, por outro lado, reagiram de forma muito negativa. Despede a multidão. Está entendendo agora? E essas diferenças também têm muito a ver no nosso dia de hoje. Eu quero que você preste atenção para que veja se a gente não vai se enquadrar nisso aqui. Também, em terceiro lugar, eles eram arrogantes. Olha só, Jesus aborreceu com a sua atitude diferente e ordenou que lhes desse algo de comer. Aí, vamos lá. Eles, porém, lhes disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus falando, né? Responderam eles, não temos mais do que 5 pães e 2 peixinhos, salvo de nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Quer dizer, pensando neles próprios. Alguém vai ter você, tem necessidade, e você, na verdade, né, o ser humano, o irmão vai lá e não vai pensar no que as pessoas estão passando necessidade. É complicado. Os discípulos colocaram obstáculo. Aí Jesus fez uma ordenança mais forte. Fazei-os sentar esse grupo de 70. E agora? Como é que resolve isso? Jesus foi mais enérgico. Né? Quando ele viu que os discípulos estavam colocando obstáculo, agora eu vou botar eles à prova. Eu acho que ele fez com que os 12 organizassem a multidão, olha só, em grupos, para forçá-los a entrar em contato com as pessoas. Vai lá. Assim que Jesus faz. De outro modo, teriam talvez gritado à multidão, pessoas famintas, sente-se aí, vamos lá. E aí o que acontece hoje, amados? Nós nos tornamos em alguma forma arrogantes a esse respeito e Jesus vai nos forçar a fazer esse trabalho, né? E precisamos ir ao encontro das pessoas, Jesus ele fez isso pessoalmente, vai lá, manda todo mundo, vai ter contato com eles. Assim que Jesus faz com a gente também. Também eram maldosos, outra característica. Quando Jesus perguntou aos 12 que a multidão os cria ao seu respeito, aí no verso 18 ele fala, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem diz as multidões que eu sou? Imagino que os apóstolos se sentiram muito superiores, afinal, havia sido reprovado na prova da teologia. Aí, Senhor, tu disse que é assim, que é assado, mas aí só um deles só que tiveram a resposta, né? Que foi Pedro, que falou que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Vamos continuar aqui? Mensageiros indignos. Versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Aí, por que Jesus proibiu os seus apóstolos de pregar uma verdade tão poderosa? Aí, versículo 23 diz o seguinte, diziam a todos, se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É que nós falamos aqui, mudar a forma do seu coração. Tem pessoas que vão fazer a obra e precisam mudar o seu coração. Ir para o campo pregar, fazer a obra do Senhor, ensinar na igreja, precisa ter um coração puro, sem maldade. Entendeu, queridos? Eles não estavam prontos para cumprir a esse critério de pregar o evangelho, trazer mensagem.
especialmente o último de segui-lo. Jesus ansiava estar onde eles estavam, os pecadores, pronto para acolhê-los quando apareciam de surpresa, enquanto os 12 queriam que fosse embora. Eles ficavam incomodados com a multidão. Egoístas ainda. Vamos lá. Jesus não queria pessoas que pregassem a verdade e não representasse mal perante seus amigos e pecadores. Então, é o que está acontecendo hoje. Ele não quer que a gente venha fazer representá-lo de forma totalmente indigna. Por que as pessoas não estão indo para a igreja hoje? Muitas delas não vão porque os mensageiros não são indignos. Mostram totalmente o inverso do que eles pregam e pregam. Essa é uma questão que temos que avaliar também. Número 6. Jesus levou os 3 líderes, Pedro, Tiago e João, para um retiro no topo da montanha, momento em que viram a sua glória. Verso 22. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sonos, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Pedro, sem se dar conta das suas palavras, ele não sabia o que estava dizendo, soltou a seguinte frase, verso 33. Ao se retirarem antes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será a sua, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Essas palavras foram tão fora de ordem que o pai repreendeu Pedro e ordenou isso em termos muito claros que ficasse. Olha só, enquanto assim falava, veio uma palavra, veio uma nuvem que os envolveu e encheram-se de medo e ao entrarem numa nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. O que está acontecendo hoje é que as pessoas, eles querem, ficar presos dentro de 4 paredes. Pedro, ele foi tão egoísta, tanto egoísta, que a cova levou ele a uma questão de levaram confuso. Por quê? Porque ele, quando viu a glória, em vez de pegar essa glória e descer para poder evangelizar, para poder trazer a mensagem para as pessoas, disse: olha, vamos fazer uma tendinha aqui, eu faço uma para você, eu faço outra para Elias, eu faço outra para Moisés, a gente fica aqui. Mas a voz veio do céu, deixando bem claro: Este é meu filho, ouve ele. É isso que precisamos fazer hoje. O que você está ouvindo a respeito de Jesus? Eu, praticamente, tenho me despertado muito sobre isso. Eu preciso me acordar cada dia para essa questão toda. Não vamos deixar o diabo nos confundir, achar que dentro da igreja ela é o melhor lugar para estar. Não, a igreja é um lugar apenas para se reunir por um momento. Mas o trabalho evangelístico é lá fora. Ok, queridos? Gananciosos! A motivação de Pedro para fazer algo para Jesus e seus convidados era a pior possível. É bom para que estarmos aqui, preferindo ignorar as multidões, aguardando no vale. Pedro e os outros 2 estavam pensando apenas que eram bom para si mesmo. Número 8, impotentes. Quando os 4 desceram do monte, um homem levou 2 problemas a Jesus. Primeiro problema é que ele mesmo e seu filho era brutalmente atormentado por demônios. O segundo, o problema era de Jesus. Roguei aos teus discípulos que os expelisse, mas eles não puderam. Pensou você está lá no monte orando, e de repente você tem que descer e encontrar 2 probleminhas desse aqui? Foi nesse momento que Jesus chegou
ao fundo do poço e repreendeu seus discípulos, chamando-os de perversos e incrédulos. A princípio pode parecer uma reação exagerada, especialmente diante do fato desse demônio ter sido expulso por ele no momento depois. Entretanto, quando os discípulos perguntaram por que falharam, Jesus lhes disse que era por falta de fé. Então ele replicou: por esse tipo de demônios só pode ser expulso por meio de jejum. Parece que os discípulos estavam querendo seguir os movimentos abstratos do ministério, mas não queriam negar a si mesmo como seria necessário através do jejum para obter sucesso nesse caso tão desagrado. Então, muitos de nós não queremos pagar o preço, não queremos negar a nós mesmos. Enquanto nós não temos essa noção de negar a si mesmo, vamos fazer a obra, mas vamos fazer ela de uma forma totalmente distorcida e arrastando, e bota arrastando nisso. Por isso que hoje muitas igrejas vivem se arrastando. Vivem aí, sabe, é como se tivesse aqueles moribundos carregando um peso atrás de si mesmo. Vamos lá, orgulhosos. Versículo 16. Levantou-se entre uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Olha só o problema deles. Ainda por cima tinha esse problema, né? Isso é tão ridículo quanto um time de futebol que perdeu suas últimas 40 partidas entrar numa discussão qual deles era o jogador mais importante. Acima disso tudo que nós já falamos, já tinha essa, de disputar ali quem era o maior. Eu tinha vergonha na cara, né? Mas faz o quê? Estavam em processo de aprendizado. Número 10, dominadores. Encontraram alguém que estava fazendo algo que não havia conseguido fazer. Expulsar demônio e tentá-lo impedir. Olha o que ele falou. Versículo 49. Falou João e disse: Mestre, vimos um certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos para que não seguisse conosco. Além de não fazer, quer proibir os outros fazer. Já viu essa história acontecer dentro das igrejas? As pessoas chegam e querem trabalhar e quando fazem, vai começar a vir a perseguição, ela está lá. Não, para com isso. O caso aqui acontece hoje, aconteceu aqui, acontece ainda hoje. Não querem fazer, não conseguiram fazer, perdão, e querem agora querem impedir que os outros façam aquilo que não conseguiram fazer. Iludidos, número 11. Não havia conseguido fazer uma coisa direito ainda. Entretanto, se sentiram muito confiantes no poder de ordenar a Deus. Imagine só, para enviar fogo do céu. Olha só, versículo 54. Visto isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Vamos acabar com o problema. Como? O problema qual é? Vamos fazer o extermínio. Senhor, manda fogo por esse Brasil fora, mata todo mundo. É assim mais ou menos que Tiago e João estavam dizendo para Jesus. Em vez de ele chegar e fazer a obra, em vez de ir lá e sempre assim, quando nós não conseguimos fazer algo, é muito mais fácil mandar matar. Ou orar para que morra, para que sejam exterminados. Em vez disso, amados, vai lá no tráfico, pega pessoas lá, ele não pode morrer não. Não ri das pessoas e não chore e não façam festa quando as pessoas morrem. Ao contrário, se lamentam porque aquela pessoa morreu e eu poderia ter evitado ela morrer. Então é assim que tem que pensar, minha amada. Ai, dá juízo essa turma. Sem misericórdia. Queriam ver os samaritanos consumidos pelo fogo. Isso fez com que Jesus comentasse a história dos trabalhadores do diabo e não que estavam trabalhando para o diabo e não para Deus. Olha Jesus falando, versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Então, queridos, está falando dos samaritanos. A gente vive falando das pessoas, comentando sobre as pessoas. Precisamos nós nos olhar um pouquinho para nós mesmos, ok? Vamos lá, presta atenção na próxima observação. É impressionante o fato de os 12 não conseguirem ser
o fato de pensando que dos 12, o fato dos 12 conseguirem ser egoístas, indiferentes, arrogantes, maldosos, indignos, confusos, gananciosos, incompetentes, orgulhosos, dominadores, iludidos e sem misericórdia. Presta atenção, são 12 características aqui, né? E nós poderíamos pregar aqui para cada discípulo. Para cada discípulo, ok? Esse não é o nosso objetivo, mas é uma deixa aí para a gente poder mais tarde pensar nisso aí, né? Vamos lá? Jesus muda as equipes. No capítulo 10, Jesus organiza uma nova equipe de discípulos. Não sabemos os seus nomes e nem temos certeza se estavam entre 70 ou 72. Creio que esta falta de informação sobre sua identidade sem número exato foi algo intencional do Espírito Santo para enfatizar que a chave não está na quantidade nem nas suas credenciais, mas em sua obediência. Obediência significa sair do celeiro, sair da igreja e ir para onde está a colheita, né? Querem colher, mas não querem fazer a colheita, tem que ir para o campo. Para certificar-se de que este importante princípio não se perderia nesta nova equipe, Jesus traçou uma estratégia detalhada, orientada para fora. Vão, abençoe, tenham comunhão com as pessoas, supra sua necessidade e proclame as boas novas. As boas novas. Hoje tem 2 caminhos claros a seguir. Podemos ser como os 12 ou podemos ser como os 70. Aí fica a sua escolha. O que você queria ser? Está em qual qualificação aqui? Bom, essa seria uma pergunta. Essa é uma pergunta bem evidente, mas a resposta seria muito melhor ainda, né? Então seria que você presta atenção. O que você queria ser? Como os 12 ou como os 70? Somos perversos e incrédulos. Se a maior parte dos nossos orçamentos é gasta com os santos e não com os perdidos. O que eu falo? Uma igreja, na verdade, o seu orçamento deve ser gasto com os perdidos. As suas finanças devem ser gastas com os perdidos e não com os santos dentro da igreja. Essa é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso e visto o quanto a gente tem perdendo tempo. Se passamos a maior parte do nosso tempo longe dos necessitados e aflitos, se a maior parte das nossas pregações se destina a condenar os pecadores sem sentir o peso de Jesus por eles, se a verdadeira motivação do nosso trabalho para o santo é o fato de ser bom para nós e não para os perdidos. E essa lição de hoje, que essa unidade de hoje seja para você de suma importância. Seja importante mesmo. Porque nós precisamos disso. Precisamos vigorar essa situação toda. De alguma forma estamos pecando nessa questão, valorizando mais a nós mesmos do que as pessoas lá fora. Jesus deixou uma palavra bem clara: negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, hoje eu estou aqui ensinando essa unidade e a minha mente está aqui passando por muitas coisas e pensando fazer alguma coisa para reagir, para reagir tudo isso que vivemos hoje. Não é fácil não, mas nós vamos conseguir vencer. Ok, queridos? Até a próxima unidade. Hoje nós estamos na unidade 14, sabendo que nós diminuímos aí, conseguimos diminuir 2 unidades aí e até a unidade 16. Então faltam apenas 2 para darmos término aí ao nosso curso em evangelismo de oração. Deus te abençoe. Até a próxima unidade. Deixa um lembrete para você aí. O céu é o nosso limite. O céu é o teu, o meu limite. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue para onde quer que for. E que o amor de Deus Pai e a graça e a bênção do Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida até a consumação do século. Que Deus te abençoe.
tá? E até a próxima unidade.